Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 9ª aula do nosso treinamento de injeção eletrônica direta. E nessa aula nós vamos falar sobre dois componentes. Nós vamos falar sobre os sensores de pressão. Pressão do que? Pressão do turbo, tá? Então esse veículo, esse carro com injeção direta, normalmente ele tem um sensor de pressão da turbina antes da borboleta e um depois da borboleta. Então é isso que a gente vai falar hoje. Segue a vinheta. No caso, o carro que a gente está mexendo, gente, é um Golf 1.4 TSI e esse veículo ele possui dois sensores de pressão. É muito parecido com o sensor MAP, só que o sensor MAP ele mede o que? Ele mede a depressão do coletor, quando o motor está aspirando o oxigênio. Então por isso que se chama motor aspirado, porque ele está aspirando o oxigênio que está na atmosfera ou que está dentro do coletor de admissão e está puxando para dentro dele. Quando ele desce admitindo, ele arrasta o oxigênio para dentro dele. E quando utiliza um compressor, gente, quando utiliza turbo compressor, né, a turbina, o que acontece? O oxigênio ele é empurrado para dentro do motor. Quando a válvula de admissão abre, o oxigênio já está ali esperando. Isso faz com que entre mais oxigênio dentro da câmara de combustão, com mais velocidade, fazendo com que o motor ganhe potência, tá? Então não precisa admitir, o oxigênio já está ali, a pressão já está ali, e ele entra com uma força, e essa força faz com que o desempenho do motor fique muito melhor e a sua curva de torque fique bem diferente de um carro aspirado. Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos olhar aqui na nossa tela e vamos entender aqui, ó. Tudo isso aqui que eu vou explicar é para eu poder falar sobre o sensor de pressão, os sensores de pressão, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui o filtro de ar. Então o oxigênio ele vai entrar aqui pelo filtro de ar, ele vai passar aqui pela parte ele vai passar aqui pela parte fria do compressor. Essa parte fria do compressor está sendo tocada pela parte quente do compressor, certo? Aí essas aletas que tem aqui do compressor, o que ela vai fazer? Ela vai girar em alta velocidade, né? Existe aqui um rotor com aletas e esse rotor ele vai girar com uma velocidade que vai empurrar o oxigênio aqui para frente. Vai existir o corpo de borboleta ainda, tá? E esse oxigênio ele vai entrar aqui no coletor de admissão. Esse carro que a gente está mexendo, e na verdade todos os carros, todos não, né? Os carros mais novos da Volkswagen e da Audi, eles estão utilizando o intercooler no próprio coletor de admissão, para poder otimizar o sistema, ficar mais fácil de montagem, né? E eu acredito que deve ficar mais barato também, porque não vai mangueira, não vai muita coisa. Quando a gente tem um carro com intercooler convencional, o intercooler vai lá na frente do radiador, porque daí ele pega o oxigênio o ar, né, que tá entrando, que tá colidindo com o motor, né? E esse ar faz com que refrigere. Então o oxigênio ele passa por esse intercooler e aí ele dá uma esfriada. Porque assim, gente, quando as moléculas do oxigênio estão mais frias, elas ficam mais compactadas. Sendo assim, cabe mais oxigênio dentro do motor. Quando o ar está quente, a molécula ela não está comprimida, ela está expandida. Então cabe menos oxigênio. Então quanto mais oxigênio caber dentro do volume do cilindro, dentro do volume da câmara de combustão, mais forte vai ficar a compressão. Então por isso que tem o intercooler, tá? Para poder resfriar esse oxigênio.
E também, né, por isso que tem esses sistemas que o pessoal usa aí em carro turbinado, né, nitro, não sei o que lá, são todos são gases que entram numa temperatura bem baixa, né, além de ser uma mistura que queima muito mais, ele também está com uma temperatura bem amenas, né? Então isso faz com que melhore mais ainda o rendimento do motor. Outra coisa, gente, escorrega o dedinho aí, dá um like aí no nosso treinamento, tá? Ajuda a gente a pontuar no YouTube e você fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer mais. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês se entrarem no meu no meu grupo de Telegram, e nesse grupo eu coloco várias informações complementares, que nem essa informação aqui, eu vou colocar esse desenho, eu vou colocar mais algumas coisas interessantes, e tudo que sair de novo da mecânica avançada eu coloco lá também, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui a construção do motor. Gente, ó, essa configuração que vocês estão vendo aqui é do Up TSI. Mas, é muito parecido com o Golf, tá? Não tem muita diferença. Então, o que vai acontecer? Ó? No caso, o Golf, ele vai ter um coletor aqui, bem aqui em cima, aqui onde vocês estão vendo, tá? Deixa eu dar um print aqui que eu não consigo desenhar. Bom, aqui, ó. Então aqui, ó, bem aqui nesse ponto aqui que está essa flechinha pequena, no caso do Golf a gente vai ter um coletor de admissão. Então o coletor de admissão não, a gente vai ter o purificador de ar, falei errado. E o purificador de ar vai permitir que o oxigênio entre aqui dentro da turbina, aqui por trás, tá? A gente tem a turbina. Aí o oxigênio vai entrar, vai passar pela turbina que está aqui atrás e vai passar por esse cano de plástico. Esse cano já está vindo com ar sob pressão, tá? Aí a gente vai ter o que? Vai ter esse sensor aqui, tá? Opa, vou pegar aqui a minha mãozinha. Esse sensor aqui e esse sensor aqui, ok? Então esse sensor aqui é um sensor antes da borboleta. E esse outro sensor aqui é um sensor depois da borboleta. E com isso a central consegue saber quanto que a turbina está empurrando de oxigênio, né? Quantos quilos ela está empurrando de oxigênio para dentro do motor. Consequentemente, faz o cálculo do volume de oxigênio também, tá, gente? Aqui tá a fotinha por trás, tá? Então essa Westgate aqui, esse variador, né, da Westgate já é eletrônico. Só que isso aqui a gente vai ver em outra aula, como que ele funciona, como que ele trabalha, como que ele faz o seu serviço, tá? O que a gente vai entender hoje é que ele atua e ele permite que a turbina empurre o oxigênio para frente. Voltando aqui na nossa imagem de cima, tá? Então o que a gente vai medir aqui? A gente vai medir esse camaradinho aqui e esse camaradinho aqui, tá, gente? Só para complementar, ó, eu vou mostrar essa curva aqui para vocês, ó. O que é essa curva, gente? Ó, no caso aqui eu peguei um gráfico de um Jetta TSI. Quer dizer, um GTSI não, aqui ó, um motor 2.0 aspirado flex, que é essa faixa aqui, um motor 2.0 FSI, que é esse pontilhado. O que é o FSI? FSI é um carro com injeção direta, porém ele é aspirado, ele não é turbinado. E o motor 2.0 TSI, que é o turbo injeção direta. Então observem o que? A 1000 RPM, praticamente na marcha lenta, ele está aqui com menos de 40 cavalos de torque, então está bem tranquilo. Conforme vai acelerando, a curva de torque do motor turbo, ela é muito mais... ela sobe muito mais rápido para a potência do que os outros, tá? Sendo que o FSI também vai subindo e o Flex, olha como que ele demora para subir. Então, quando está aqui, ó, no caso do Jetta, quando ele está em 3000 RPM, ele já está entregando os 200 cavalos, está entregando tudo. No caso desse motor do Golf, gente, esse valor aqui, ó, ele vai estar aqui próximo dos 2000 RPM ou até antes dos 2000 RPM. E no caso do Up, na casa aqui dos 1700, 1650 RPM, ele já vai estar entregando tudo.
E chegando a essa quantidade de rotação, a 3.000 RPM, o que vai acontecer? Já vai estar empurrando 200 cavalos. Até aonde? Até próximo de 7.000 RPM. Então fica aqui uma reta. E essa reta faz com que o carro não perca potência. Isso dá muito prazer no dirigir, porque você vê que o carro é muito forte, ele está muito preparado para correr. Já o carro que é aspirado, ele já não tem essa curva, tá? Ele vai conseguir alcançar os 120 cavalos, que é o máximo dele, somente em uma rotação, que é 5.000 RPM. E conforme aumenta a rotação, ele vai caindo também a sua potência. Então, por isso que é tão importante a função desses dois sensores que eu estou falando para você, porque ele tem que medir, ó, porque você pode ver, ó, com mil e pouquinho de RPM aqui, ó, aqui praticamente 1.600, ó, ele já está praticamente com 120 cavalos, com 160 cavalos ele está em 2.100 RPM mais ou menos. Então ele já está muito forte. E esses sensores, eles estão ali só monitorando, ver se está funcionando tudo certinho, se tudo está sendo entregue, e qualquer vazamento, qualquer coisa que der de errado na parte de turbina, essa curva aqui vai cair e automaticamente o sinal do sensor vai ser diferente, e a central vai dizer que existe um defeito nos sensores de pressão da turbina ou no sensor de pressão do coletor. E isso, aí você às vezes vai pensar que o defeito está nele, mas antes de você trocar ele, você tem que vir aqui ver se não tem nenhum vazamento de mangueira, ver se o intercooler está vedando, ver se a turbina tá funcionando direitinho, se não está vazando pressão dela, tá? Então é muito importante, muito interessante esse teste. Ó, então tá aqui, gente, ó. Aqui estão os dois sensores que a gente vai ver, ó, todo o sistema, tá? Então olha lá, ó, o primeiro sensor, tá? Aonde que a gente vai colocar aí a agulhinha para ver o sinal. Eu até dei um zoom aqui para a gente ver o número dele, ó, para você ver que o número do primeiro sensor antes da borboleta é diferente desse outro aqui que está lá no coletor. Opa, tá de ponta cabeça. Vamos virar. Ah lá, gente, ó. Tá, então eles são diferentes, né? Os números são diferentes. E aqui, né, o nosso coletor de admissão, o cano, a turbina que eu falei para vocês, o atuador da turbina que eu falei para vocês é meio ruim de ver aqui, ó. A turbina está aqui, ó. Olha lá a haste da Westgate, tá? Aí a gente em outra aula eu vou mostrar certinho como que se testa ela. E aqui eu deixei já o NIL colocado aqui, porque nós vamos fazer também um teste dinâmico. Olha lá, ó. Esse sensor aqui, o que ele tem? Deixa eu até dar um print screen aqui, ó. Ele vai ter, gente, vou pegar minha flechinha. Ele vai ter esse fio aqui, eu vou mostrar no outro vídeo que vai dar a sequência. Ele vai ser um sinal, tá? Que é o sinal mais importante. Aqui, se não me engano, ele vai ser uns 5 volts de alimentação dele. Aqui ele vai ser o sinal de temperatura do ar. E aqui ele vai ser um negativo. Ou seja, esse sensor, ele tem o que? Deixa eu anotar aqui para vocês. Ele tem uma alimentação 5 volts. Vou colocar black aqui, senão não vamos ver. Ele tem uma alimentação de 5 volts. Ele tem negativo. Ele tem sinal de pressão. E ele tem sinal
de pressão. Opa, de pressão não, sinal de temperatura do ar. Opa, do ar, tá? Então, ó, ele tem isso aqui, ó. Ele vai ter um 5 volts, um negativo, um sinal de pressão e um sinal de temperatura do ar, que é o que a gente vai ver na sequência. Vamos usar aqui a caneta de polaridade. No primeiro fio, nós vamos encontrar 1,5 volts. No segundo fio, 5 volts, que é a alimentação. No terceiro fio, 1,6 volts. 1,5, 1,6. E no quarto fio, negativo. Ó, negativo. Então qual que é o que a gente deve saber? Quem é o sensor de temperatura do ar? Se é esse ou se é esse. No caso aqui, o que vocês podem fazer? Você vem aqui, coloca e dá uma acelerada no carro. Se oscilar, significa que esse não é de temperatura, ele é o sensor de pressão do turbo, porque daí quando a turbina entrar ele dá uma oscilada. Então eu vou acelerar um pouquinho, você vai ver que ele vai oscilar bem pouco. Assim, ó. Pode entrar. Ah, tá vendo? Ele oscilou bem pouco. Agora vamos no outro, que é o primeiro. Ó, o primeiro é 1,5. Esse já foi. Próximo. Esse aqui é o sensor antes da borboleta. Agora vamos ver o sensor depois da borboleta, que já está no coletor de admissão. Vou ter que usar uma agulhinha, porque a caneta, por causa desse, eu não tirei esse plástico aqui, aí não chega. Vamos colocar aqui no primeiro. Ó, o primeiro 0,5 volts, que é um sinal. O segundo, 5 volts, que é a alimentação. O terceiro, 0,8, 0,9, que também é um sinal. E o quarto, negativo. Olha lá, o negativo. Então vamos ver quem que é o sinal. Vamos ver se é esse, que está dando 0,9. Vai, Ivo, dá uma aceleradinha. Beleza. Esse aqui ele oscilou muito pouco, então ele vai ser o da temperatura do ar. E provavelmente esse primeiro vai ser o do turbo. Vai, acelera, Ivo. Batata. Vai. Beleza. Olha lá, esse aqui oscilou então até 0,6. Vamos de novo, porque eu não vi se deu pra ver aqui, né? De novo, Ivo. Beleza, beleza. Pode desligar aí, obrigado. Corinthians tá fundido. Agora eu vou ligar o NIL nos sinais para a gente dar uma volta com o carro e ver isso de forma dinâmica. Então aqui o fio verde eu vou colocar aqui no sinal do sensor que vai no coletor.
no canal A do nosso NIL. E no canal B, eu vou colocar o sinal do outro sensor com o cabo amarelo. Olha lá. Agora, vamos dar uma volta para a gente ver o que vai acontecer. Primeiro, vamos analisar a configuração do NIL Tecnoscope. Vamos lá? Bom, gente, ó, o NIL Tecnoscope ele vai estar regulado da seguinte forma, ó. O canal A e canal B. O canal A ele vai estar com 1 volt por divisão, o canal B também, tá? Devido às informações que eu tenho desse sinal, né? E eu vou usar aqui um tempo de 1 segundo, tá? 500 milissegundos e 250 milissegundos, dependendo o jeito e a forma que eu quero ver esse sinal. No decorrer, a gente vai começar com 500 milissegundos e depois eu venho para 1 segundo. Vamos lá? Gente, vocês observaram que legal que foi esse teste? Eu não consegui falar muita coisa porque eu estava dirigindo e filmando, ficou meio esquisito, mas deu certo. Aí eu consegui parar o carro aqui, ó, eu deixei ele aqui em 1 segundo. E como o NIL grava, eu consegui gravar aqui, ó, o funcionamento. Então o que a gente consegue analisar e observar? Ó, primeira observação. Valor PK-, 0,6. Valor PK- no sensor antes da borboleta. Esse aqui é o depois da borboleta, que é no coletor, e esse aqui é antes da borboleta. 1,5, que é o que já estava. Valor máximo. Opa, vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui um valor máximo aqui, ó. Valor máximo 3,54 nessa nossa imagem. Nessa próxima imagem aqui ele chegou até um pouquinho mais, ó. Ele chegou aqui a 3,7 e o mínimo 0,5, e esse aqui chegou a 1,5 e no máximo 3,08. E observem o seguinte, gente, ó, conforme eu vou acelerando, o verde é o sinal que está próximo ao coletor de emissão. Conforme eu vou acelerando, ele ainda dá uma variável, ele varia um pouco mais que o sensor que vai antes da borboleta, porém os dois têm a mesma informação. Por quê? Porque a pressão chega para os dois. Essa diferença que tem, por quê? Por causa da borboleta, né? A borboleta ela ainda influi alguma informação, né? Ela dá uma reduzida no sinal. Aí, gente, eu venho aqui, ó, e a gente consegue ver certinho o funcionamento, ó, né, a curva direitinho. Isso aqui, como ele está em 1 segundo, eu não consegui esticar por muito tempo, tá? Mas dá pra gente analisar, ó, aqui eu já tô conseguindo dar uma esticada a mais. Então ele ficou todo esse tempo aqui com pressão. Essa pressão aqui, gente,
ela não pode cair. E eu acredito que esse momento aqui, ó, esse momento aqui seja o ponto máximo da pressão. Então essa turbina ela vai empurrar mais ou menos, no máximo, 1 kg de pressão. E aqui eu acredito que ele esteja no seu máximo. Se eu pegar minha régua aqui, ó, aqui está o nosso ponto de partida. Se eu pegar minha régua aqui e arrastar ela até aqui, ó, eu consigo enxergar o quê? Eu consigo enxergar aqui, ó, 3,69 volts. Então isso serve para você. Se de repente você pegar um Golf desse ou um Audi e você desconfiar que ele está com vazamento de turbina, você pode vir aqui colocar o osciloscópio, colocar o neotecnoscópio e medir. Ele tem que chegar a esse valor. Se ele ficar a menos, é porque a turbina não está empurrando tudo que tem para empurrar, tá? Sendo que, e lógico, vai gerar código de falha e aí vai, né, muito provavelmente ele vai falar que o defeito está nesse sensor. Então aí você tem que vir aqui e medir ele, e se você vê que ele está alterando, porém ele não está chegando no máximo lá que deu aqui 3,70, né, 3,69, 3,70, no caso aqui 3,65 para o A e 3,76 para o B, muito provavelmente que você tenha um problema de vazamento, ou na turbina, ou nas mangueiras, ou no intercooler. E essa informação aqui você pode usar para o motor diesel também, é a mesma coisa, gente, tá? Diesel também tem sensor de pressão positiva, diferente do sensor MAP, que é um sinal negativo, tá? E lógico, aqui você consegue fazer o que quiser, né? Jogar o sinal para cá, jogar o sinal para lá, como a gente viu no nosso teste dinâmico. Então, espero que tenha ajudado essa aula, espero que você consiga fazer o teste nos sensores de pressão quando for necessário, quando chegar um carro na sua oficina e estiver dando esse tipo de código de falha. Primeiro faz as alimentações, como você viu eu fazendo, depois faz o teste dinâmico. Beleza, gente? Se você gostou, deixe o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se tiver alguma dica, deixe nas sugestões, deixe aí nos comentários. Beleza, pessoal? Obrigado e até a aula 10. Até mais!